Eu vou te fazer uma pergunta um pouco estranha. Quando foi a última vez que você desistiu de aprender alguma coisa antes mesmo de começar aquilo porque você achou que não tinha jeito pra coisa? Não é uma pergunta retórica. Pensa de verdade, pode ser um instrumento, um idioma, desenhar, programar, escrever, qualquer coisa. E no fundo da sua cabeça tinha uma voz que dizia: Isso não é pra mim, eu não tenho talento. Isso já aconteceu comigo muito recentemente, inclusive. E acaba sendo uma voz muito convincente, ela mente muito. A gente vive numa cultura obcecada com talento, a palavra em si já carrega uma espécie de magia em si, como se a pessoa nascesse com um dom pra tudo, como se todo mundo nascesse sabendo de algo. E aí o mundo todo acaba fazendo uma divisão de forma inconsciente entre as pessoas escolhidas e as pessoas comuns. E nesse esquema, a maioria das pessoas, inclusive eu, você e quase todo mundo, na verdade, se encaixa na segunda categoria, que são as pessoas comuns, sem nem questionar se essa divisão faz sentido de verdade. Mas pensa comigo, de onde será que vem essa ideia? A palavra talento, ela tem uma origem muito antiga. Era o nome de uma moeda, né, no mundo greco-romano, salvo engano, uma unidade de valor. E aí tem uma parábola bíblica muito famosa dos talentos, em que um senhor distribui moedas entre os seus servos antes de viajar. E aí alguns investem, multiplicam, e um enterra o dele com medo. Então quando aquele senhor volta, aquele que enterrou perde tudo. Porque a moeda de quem não usa murcha, apodrece, desaparece. E é uma coisa curiosa, né? Porque a própria origem da palavra já aponta para isso. Talento não é algo que você tem ou não tem, é algo que você precisa cultivar ou você deixa isso morrer. Em algum ponto da história a gente inverteu isso. Transformou talento num dom fixo, um traço de nascença, numa loteria gigantesca. E isso mudou praticamente tudo na nossa cabeça, porque quando você acredita que talento é inato, você para de tentar coisas que não saem de primeira, você interpreta a dificuldade não como parte do processo, mas como uma confirmação de que você não foi escolhido, e a dificuldade vira evidência. E aí você vai embora antes de dar tempo ao tempo. Você para de praticar algo que você não tem talento, porque você não está conseguindo aprender, ou porque você já não era bom naquilo, mas você nunca vai ser bom se você parar. Então vou citar um exemplo aqui do Nietzsche, que não era exatamente um homem de frases fáceis, né? Ele era um cara bem... tem obras muito complexas assim de entender. E ele disse uma coisa que sempre me provocou muito. Ele escreveu que as pessoas preferem acreditar no talento porque isso libera a obrigação delas de trabalhar duro. Se alguém é extraordinário por dom, então não tem nada que eu precise fazer e nada pelo qual eu precise me cobrar. E é uma isenção, assim, mais elegante, é uma desculpa filosófica, né? E é isso que o mito do talento faz de forma mais cruel. Ele transforma a desistência em uma espécie de humildade. Você não desiste porque você é covarde, você desiste porque você é realista, porque sabe reconhecer os seus limites. Parece até sabedoria, mas às vezes é só medo com um terno bonito. E um bom exemplo aí nos animes, né, que a gente pode citar, eu sei que pode parecer uma virada meio estranha, assim, em relação a todas as histórias e referências que eu tava contando antes, mas me acompanha. O maior exemplo disso na minha concepção é o Rock Lee. Numa série em que todo mundo tem habilidades mágicas inatas, né? Que no caso é o chakra e tudo mais. Ele aparece como uma exceção, né? Porque ele não consegue fazer jutsus. Ele não consegue usar ninjutsu, ele só usa taijutsu. Ele não conseguia usar as técnicas fundamentais do mundo do Naruto. Então, por toda a avaliação objetiva, ele era considerado um cara sem talento. E mesmo assim ele se tornava, ao longo da história, uma das figuras mais impressionantes da série. Não por descobrir um dom escondido, mas por trabalhar de uma forma que ninguém mais estava disposto a trabalhar. É lógico que ele foi um pouco ofuscado no Shippuden, mas no clássico é exatamente isso que acontece. E o que me interessa no Rock Lee não é a narrativa de superação necessariamente, essa parte todo mundo já viu em centenas de filmes diferentes. O que me interessa é o que a existência dele diz sobre o talento dos outros. Porque quando você vê alguém sem talento chegando tão longe, isso levanta uma pergunta incômoda sobre as pessoas que têm talento e acabam não chegando. O que explica essa diferença? E a resposta costuma ser um pouco desconfortável, por assim dizer. Então, vou te contar sobre um experimento mental que os pesquisadores às vezes fazem, onde eles pegam pessoas consideradas prodígios, músicos, enxadristas, atletas e afins, e tentam rastrear a origem da excelência. E o que eles encontram de forma consistente nessas pesquisas é tempo, horas, uma quantidade absurda de prática que a maioria das pessoas nunca nem viu de perto. Então o que parece dom, quando você abre o capu, o leque,
É interesse obsessivo mantido por anos. Isso não significa que genética não importa, e nem nada nesse sentido. A gente não pode generalizar as coisas, porque isso muitas vezes importa. A altura importa para o basquete, memória de trabalho importa para a matemática, mas a questão é que o talento bruto, sem cultivo, só definha. E uma aptidão mediana, regada com tempo e atenção suficientes, é claro, frequentemente chega mais longe do que um dom ignorado, um dom enterrado, como na parábola que eu falei anteriormente. E o problema não é que as pessoas não têm capacidade, o problema é que elas desistem antes de dar tempo para a capacidade aparecer. Então, uma coisa que eu acho que a gente subestima muito é o custo da fase feia. Todo o processo de aprender alguma coisa passa por um período em que você é objetivamente ruim. Seu violão vai soar ruim, seu código não roda, o seu texto vai parecer travado, a sua fala é ruim, como eu no começo aqui do canal, era muito pior do que agora, não que eu seja o pica, né, mas enfim. E esse período, ele é bem longo, é mais longo do que parece, e ninguém te avisa isso. É justamente nessa fase que a maioria das pessoas interpreta a dificuldade como um sinal de que aquilo não é pra elas, entende? Só que a fase feia não é uma exceção do processo, ela é o processo. E tem uma frase que eu ouço às vezes que me incomoda também, que pra você é fácil, você tem jeito, pra alguma coisa que eu tenha talento, né, por exemplo. E eu entendo o que a pessoa quer dizer, mas tem um equívoco embutido aí que faz um estrago gigantesco na cabeça de qualquer pessoa. Porque o que parece fácil em alguém que chegou longe é o resultado de um período enorme de dificuldade e persistência que você não viu. Então você está comparando o seu começo com o meio ou o final de outra pessoa. Isso é uma comparação que sempre vai te deixar pequeno. O Nietzsche chamava isso de ressentimento, essa postura de olhar para fora para explicar por que você não chegou onde queria. O talento do outro vira a razão do seu lugar. E esse olhar para fora, por definição, te impede de olhar para dentro, né? Para dentro do seu próprio processo, para dentro do tempo que você ainda não conseguiu investir ou você simplesmente achou que não era capaz de investir. E tem outra coisa. A gente tende a confundir talento com identidade, como se a habilidade fosse algo sobre quem você é como pessoa. Então, quando você tenta fazer alguma coisa e não consegue de primeira, não é só eu não sei fazer isso ainda, vira eu não sou o tipo de pessoa que faz isso, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho dom para isso. É uma afirmação de ser, não de habilidade. E aí fica muito mais difícil de mudar, porque ninguém gosta de mudar quem é. E a habilidade não é identificação, não é identidade. Pode até ser identificação na realidade, mas identidade não é acúmulo, é tempo, é repetição com atenção. Então pensa numa coisa que você faz bem hoje, qualquer coisa. Pode ser até algo pequeno, sei lá, fazer crochê. E tenta lembrar como era quando você começou. Você provavelmente não tinha noção de nada, tinha um ponto em que você era muito ruim nisso também, né? Então um ponto em que era muito difícil, que não saía como deveria ou como sai hoje. Você não vai conseguir apontar o momento exato em que você ficou bom. Porque não tem um momento, tem uma acumulação silenciosa de tentativas e você só vai tentando até ficar bom. O talento, quando existe de verdade, é isso. É uma acumulação que ficou invisível com o tempo. Você não está se importando necessariamente com o resultado. Você está se importando em respeitar o processo e fazer a parada para ficar bom. O Rock Lee entendeu isso de um jeito muito cru, difícil e direto, né? Basicamente ele pensava, se eu não tenho o caminho fácil, eu preciso ser o único que não sai do caminho difícil. Então tem algo profundamente honesto nessa parada que é que os talentosos às vezes nunca precisam aprender, mas o Rock Lee precisou aprender tudo e fazer tudo na marra. Então a questão que fica pra mim não é se você tem talento, a questão é que você precisa ter interesse suficiente para atravessar o período em que você é ruim. Você consegue tolerar a fase feia tempo suficiente para chegar na fase em que a coisa começa a aparecer alguma coisa? Que você começa a ficar bom? Porque no fim das contas é isso que separa as pessoas. Não é um dom de nascença, não é uma sorte genética. É a disposição de ficar. De continuar tentando depois do 10º erro, depois do 40º erro, de acordar no dia seguinte e fazer de novo. Não porque saiu bem, mas porque ainda importa e você precisa melhorar. E isso, diferente do talento, não é uma loteria. Isso você pode escolher. Então talvez a pergunta certa não seja se eu tenho talento para isso. A pergunta muito provavelmente é: isso me importa o suficiente para eu ser ruim por um tempo? Se a resposta for sim, então você já tem o único ingrediente que realmente decide quem vai chegar longe. Não é talento, nunca foi e nunca vai ser. É quem fica tempo o suficiente no caminho para finalmente aprender o que o caminho tem para ensinar. Essa é a parada.